e a corte. Lembro de 2 episódios aqui, conversando com a turma do Tarcísio nos últimos dias. Quando acabou a eleição, Tarcísio entrou em campo falando para Bolsonaro, você precisa reconhecer a vitória do Lula. E falava com o Supremo e voltava para Bolsonaro, e falava com o Bolsonaro e voltava para o Supremo. Esse é o primeiro grande episódio. E o segundo, depois daquela operação em fevereiro, que fez uma grande busca, o Bolsonaro foi fazer foi participar de um ato em São Paulo, ficou no Palácio dos Bandeirantes. E havia muita teoria da conspiração de que Bolsonaro seria preso. E o Tarcísio entrou em campo, junto a ministros do Supremo, para ver se tinha alguma possibilidade daquilo acontecer, a depender do que fosse falado naquele ato na Paulista. E o Tarcísio voltou com a informação de que não, a não ser que eles cometessem alguma ilegalidade. Mas só para mostrar como o Tarcísio que sempre fez essa ponte. Então, por isso e por outros motivos, que essa fala aqui não foi compreendido, Otávio. No Supremo ontem eu falei com vários ministros da Corte, falei com muita gente mesmo em torno de Bolsonaro, que está comemorando essa mudança de chave de Tarcísio, porque acha que é o pagamento de um pedágio para a eleição, mas não só para a eleição, também para a gestão de Tarcísio. Meus amigos, estamos acompanhando aí a Globo News aí, o Estúdio I, um programa aí da Globo News, e a turminha da militância, a militância do Consórcio Comunista do Brasil se reuniu para estar atacando a direita brasileira, a população brasileira que foi às ruas 7 de setembro, foi gigantesco. A militância aí da esquerda tentou organizar ali um protesto e passou vergonha, não deu ninguém. Foi risória a quantidade de pessoas que deu nesse protesto e eles estão aí procurando outros argumentos para estar atacando a direita brasileira. Principalmente, vocês vão ver nesse vídeo, atacando o governador de São Paulo, Tarcísio, atacando aí esse processo de anistia que o Tarcísio entrou aí com muita força na articulação desse processo de anistia, com influência como governador do estado de São Paulo. Vamos continuar acompanhando aí. Se você está assistindo esse vídeo, é muito importante você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e para você acompanhar todos os vídeos aqui. Tamo junto. E também deixe seu comentário aqui no final do vídeo. Eu quero saber da onde, de qual estado e qual cidade você está acompanhando esse vídeo. É muito importante para o nosso canal. Vamos continuar acompanhando. Pausa, daqui a pouco a gente volta a se falar. Agenda do governo Lula, 2 grandes agendas do governo Lula desde o início do governo, né? Depois do 8 de janeiro, o governo, obviamente, calibrou a defesa da democracia, porque estávamos saindo de uma tentativa de golpe de Estado, e essa segunda da soberania, ambas agendas dadas pela oposição, pelos golpistas. Então, a minha grande dúvida, Malu, quando a gente pensa em política, e eu estou falando do ano eleitoral, é se vai ter fôlego essa agenda até o ano que vem. Você diz a agenda do governo Lula de pegar carona nessa coisa dos Estados Unidos, né? Que a gente tem visto que o governo Lula tem crescido em cima dessa coisa das sanções, né? De se defender. Exato. Eu tenho dúvida, André, porque eu acho que isso, assim como o Tarcísio está apostando que essa agenda vai decair e lá na frente ele vai poder voltar para o centro, acho que o governo também tem que calibrar isso. E o que eu vejo em off, quando a gente conversa com as pessoas reservadamente, é que eles sabem disso. Inclusive, já tem gente no governo Lula dizendo assim pra gente, olha, essa coisa da melhora da popularidade não é fruto do tarifaço ou da pressão que o Trump vem fazendo sobre o Brasil. É, sim, a melhora na economia, a melhora dos empregos, as pessoas comuns da rua não estão preocupadas com isso, elas estão preocupadas com inflação, com economia. Eu acho que já existe, eu já começo a perceber uma tentativa de descolar uma coisa da outra e dizer, olha, essa melhora aí é nosso mérito, não é mérito do tarifaço. Agora, eu acho que tem um cálculo aí sim nesse lance do Tarcísio, justamente por isso que eu estou falando. Ele está fazendo esse movimento radical porque ele aposta 2 coisas. Primeiro, depois que o destino do Bolsonaro estiver definido e todo mundo calcula que vai ser a prisão, esse assunto vai diminuir, ele vai ter menos voz, menos capacidade de mobilização do que ele ainda tem, e mais, Eduardo Bolsonaro e essa ofensiva que está acontecendo nos Estados Unidos também vão arrefecer, vai diminuir. Então, quando isso acalmar, né, pousar desse voo delirante, ele vai poder fazer a trajetória para o centro. Aí a outra dúvida, né, Andréia, se o Tarcísio vai conseguir fazer essa volta para o centro. Aí hoje sobre isso eu conversei com um aliado do Tarcísio que diz assim, bom, qual é a opção que o eleitor vai ter na urna? Se a alternativa for Tarcísio contra Lula, Sim. você, o cara que não quer votar no Lula, vai votar no Tarcísio com Bolsonaro, com Malafaia, com tudo, porque essa é uma eleição polarizada, como o Guedin já falou. Então, acho que o Lula também tem que olhar isso, porque lembra que em 2018 também tinha essa aposta, né? Vai ser ótimo ir com o Bolsonaro. A gente quer ir com o Bolsonaro, porque aí a gente ganha do Bolsonaro. Deu no que deu. Tem uma turma das mais radicais do entorno bolsonarista, eu conversando com essa fonte hoje, perguntei a mesma coisa. Mas se for Lula e Tarcísio, o radical vai no Tarcísio, óbvio. Aí esse interlocutor de Bolsonaro, que é radical, disse, claro que não vai votar. Prefere
Mas é um cenário que eles discutem isso. Quer dizer, se ele não fizer nenhum movimento, se ele não continuar radicalizando... Se ele não fizer, né, o movimento. Ele estava já comentando de ontem. Eu já vou trazer o de ontem, porque a gente está falando... o que o governador falou ontem... Deixa eu colocar as aspas dele aqui para a gente poder comentar. Roda para mim, por gentileza, ó. Então, o Tarcísio foi ontem nesse ato pró-anistia, tá? A gente vai trazer daqui a pouco uma linha do tempo, lembrando que o Tarcísio entrou de cabeça na articulação da anistia junto ao Congresso. Aí ontem teve uma mudança de tom sobre o Supremo. O que ele disse, ó? Primeiro, nós não vamos aceitar a ditadura de um poder sobre o outro. É isso que nós precisamos fazer, é isso que nós precisamos defender. Chega de abuso. E aí começou uma gritaria ali, falando do ministro Moraes. E aí ele fala, por que vocês estão gritando isso? Talvez porque ninguém aguente mais. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país. Essa fala caiu muito mal no Supremo. O Tarcísio sempre se colocou como uma ponte, um interlocutor dos bolsonaristas junto ao Supremo Tribunal Federal, sempre teve excelente relação com ministros como o ministro Moraes, o decano da corte, o ministro Gilmar Mendes, outros ministros ali também, o ministro André Mendonça, mas de forma mais específica esses dois, lembrando que o Moraes é o grande algoz para os bolsonaristas do bolsonarismo. Então, o Tarcísio sempre atuou para diminuir, baixar a temperatura desse clima tenso entre Bolsonaro e a corte. Lembro de 2 episódios aqui, conversando com a turma do Tarcísio nos últimos dias. Quando acabou a eleição, Tarcísio entrou em campo falando para Bolsonaro, você precisa reconhecer a vitória do Lula. E falava com o Supremo e voltava para Bolsonaro, e falava com o Bolsonaro e voltava para o Supremo. Esse é o primeiro grande episódio. E o segundo, depois daquela operação em fevereiro, que fez uma grande busca, o Bolsonaro foi fazer foi participar de um ato em São Paulo, ficou no Palácio dos Bandeirantes. E havia muita teoria da conspiração de que Bolsonaro seria preso. E o Tarcísio entrou em campo, junto a ministros do Supremo, para ver se tinha alguma possibilidade daquilo acontecer, a depender do que fosse falado naquele ato na Paulista. E o Tarcísio voltou com a informação de que não, a não ser que eles cometessem alguma ilegalidade. Mas só para mostrar como o Tarcísio que sempre fez essa ponte. Então, por isso e por outros motivos, que essa fala aqui não foi compreendido, Otávio. No Supremo ontem eu falei com vários ministros da Corte, falei com muita gente mesmo em torno de Bolsonaro, que está comemorando essa mudança de chave de Tarcísio, porque acha que é o pagamento de um pedágio para a eleição, mas não só para a eleição, também para a gestão de Tarcísio. E Tarcísio, até aqui, vinha se equilibrando como esse personagem que eu falei. Já entrevistei o governador algumas vezes aqui, a gente daqui a pouco vai trazer me lembro de uma entrevista que ele deu para o Estúdio dizendo que ele é bolsonarista, mas que isso não significa concordar com tudo que Bolsonaro faz. A partir do momento que ele ataca o Moraes dessa forma aqui, alguma coisa mudou nessa composição desse personagem Tarcísio político para fora. Então vamos lá. Primeiro, é legítimo o governador, alguém de direita, clamar por anistia. É legítimo subir num trio elétrico e pedir anistia. Isso aí faz parte do jogo político, você pode concordar ou discordar. Mas você pedir anistia está dentro do mesmo jogo político de você ser contra a anistia. Ponto. A questão é como fazer isso. O sonho do governo, o sonho do Lula é repetir a campanha de 2018, onde você tinha a extrema-direita e o Lula à esquerda e pegou o centro para dizer, ó, do outro lado está a extrema-direita. Essa declaração do Tarcísio favorece essa estratégia do governo Lula. Por quê? Vamos lá. Caiado, um governador de direita. O que o Caiado falou? Eu apoio a anistia. Para quê? Para pacificar o país. Sim. Você não consegue empurrar no discurso do Lula o Caiado para a extrema-direita. Ele está querendo pacificar o país. Né? Pode discordar, dizer, é mentira, isso aí vai convulsionar ainda mais o país. Mas é um discurso de um político experiente que mediu as palavras, defendeu a anistia, fez um aceno para o eleitor do Bolsonaro, mas não saiu, digamos assim, do que eu considero o discurso democrático, o discurso de respeito às instituições. O Tarcísio, ele vai muito além do que o Caiado fez. Ele quer anistia porque o Alexandre de Moraes é um tirano e nós temos uma ditadura. Portanto, o poder judiciário não é legítimo. Então, esse discurso favorece a estratégia de campanha de Lula de disputar novamente com alguém que ele identifique como extrema-direita. Ponto. O que o Tarcísio... Aí hoje eu fui ouvir os marqueteiros de governadores de direita, de todos. Então, qual é a visão dele? Não tem terceira via nesse momento. Não é o momento da terceira via nem de acenar para o centro. É o momento de acenar para o bolsonarismo. Né? Então, o Zema faz aquela... O Zema, o Novo, é um partido bolsonarista, né? Com Dallagnol, com Van Hatten, etc, etc. Então, o Zema precisaria, na visão dos marqueteiros, apoio do Novo e apoio do eleitorado de Bolsonaro. O Zema nunca foi bolsonarista. O próprio Tarcísio, ele começa no governo Temer, vai para o governo Dilma e depois para o governo Bolsonaro. Quando ele faz uma campanha de centro, ele ganha do Haddad. Então, qual o movimento que o Tarcísio vai precisar fazer? Ele vai ter que trocar o MAGA
pelo Mataca, que é meio que Tarcísio Centro Again. É impossível fazer isso? Não é impossível, né? O Lula, por exemplo, sai da cadeia com um discurso muito mais à esquerda do que ele tinha durante os governos dele. Ele percebe que, como tem alguém aqui da extrema-direita, que era Bolsonaro, ele vai para o centro e ganha a eleição. Então, esse discurso do Tarcísio, politicamente, é muito perigoso, porque vai precisar de um Mataca muito bem feito, uma volta para o centro muito bem feita. A margem de manobra fica mais difícil, porque... Pois é, você tem a imagem, você tem a voz. O Tarcísio estava sendo atacado justamente por ser ali, subia no caminhão, mas não atacava o STF. Então ele abriu o Eduardo Bolsonaro criticando e a massa lá embaixo também de radicais querendo que ele radicalizasse. Sim. Então, no momento em que ele radicaliza o discurso contra a justiça brasileira, porque isso é contra a justiça brasileira, né? E ele veio de uma entrevista para o Diário Grande ABC dizendo que não confia na justiça. Isso. Então, assim, nós temos no momento todos os governadores acenando ao bolsonarismo, isso faz parte estrategicamente de campanha. No entanto, a forma como os governadores estão fazendo é completamente diferente. O mais arriscado, o mais imprudente foi o discurso do Tarcísio. Mas tem um problema. O único que tem chance real de ser escolhido por Bolsonaro é Tarcísio. Eu ia dizer, para você conseguir ser o candidato da direita em 2026, levando o bolsonarismo, precisa fazer isso que ele está fazendo. Ele sabe disso e ele sabe que é arriscado. Agora, veja que nós estamos falando de um governador que bancou o Ricardo Nunes contra o Bolsonaro e foi muito difícil para ele. Então, eu acho que ele olhou para essa experiência lá atrás na Prefeitura de São Paulo e pensou, essa é a minha única alternativa. E para mim, quem diz que eu não sei se o Tarcísio quer ser candidato ou não, essa manifestação, para mim, é uma assinatura de intenção de ser candidato em 2026, porque se ele não quisesse ser candidato, ele não precisaria fazer nada disso. É porque não é perfil. Ele tem a reeleição garantida em São Paulo se ele disputar em São Paulo, é o que as pesquisas mostram. Então ele tá... E outra coisa, ele na sexta-noite, ele teve um jantar que durou, agora não sei se foi sexta ou se foi quinta, mas ele teve um jantar com o Malafaia e o Sóstenes, que foi até meia-noite tanto, em que se discutiu a manifestação em todos os pormenores. Então, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Tem a pressão, mas toda manifestação tem. Sempre tem alguém dizendo, Alexandre de Moraes, fale mal do Alexandre de Moraes. Então, eu acho que ele olhou para isso, tem duas coisas. Primeiro, ele olhou e falou, eu sei que sem o Bolsonaro eu não posso ser candidato. Sim. Zero. Número 1, antes de sair de casa. E ele tem esse momento para apoiar o Bolsonaro. E número 2, eu preciso garantir que os bolsonaristas também me comprem, porque tem o Bolsonaro, tem o Eduardo, tem o Malafaia, e só para chamar a atenção de vocês. Depois que ele falou isso aí, ele disse ainda, Alexandre de Moraes, devolva o passaporte do Silas Malafaia, devolva o caderno de orações do Silas Malafaia. Em seguida, o Malafaia falou no carro de som, aqui está um verdadeiro leão pela anistia. E vocês, como se fossem, vocês que dizem que vão ser candidatos se o Bolsonaro não for, vocês filhos que estão dizendo isso, não existe candidato sem Bolsonaro. Para mim, aquilo tudo forma um símbolo muito forte para o bolsonarismo. Sim. Eu acho que ele confia. É arriscado? Mas ele está seguro de que se ele não fizer isso, ele não é candidato em 2026. Para os radicais, né? Porque ele está falando para o grupo radical. Para esses 15% que não votam. Que é a turma do Eduardo Bolsonaro, que fica dizendo pai pro pai. E outra ele coisa. não gosta de você de verdade, ele quer ser candidato, ele não defende a anistia. As mensagens, elas contam a história. Não, e tem 2024, a gente tem que lembrar, teve um fenômeno chamado Pablo Marçal, Sim. que quase tirou a eleição do Ricardo Nunes. Então, ele tem isso na cabeça, ele sabe que ele tem que lidar com isso, a menos que ele não queira ser candidato. Então, para mim, só quer dizer uma coisa, ele é candidatíssimo. Malu já está batizada no estúdio, porque ela já deu spoiler aqui, que a gente vai trazer daqui a pouquinho do Silas, mas todo mundo faz isso, tá? Eu não sabia, vocês me mandaram a escalada direita, tô chegando. Faz da hora, o calor é faz assim mesmo. Daqui a pouco essa fala do Silas Malafaia é bem importante, daqui a pouco a gente vai trazer essa que a Malu já deu o teaserzinho pra gente. Vamos voltar a Brasília, porque, claro, teve reação do Supremo após essa fala do governador Tarcísio. O Guilherme Bausa vai contar pra gente. Bausa. Pois essa de reação no Supremo Tribunal Federal em relação a essa declaração do Tarcísio. Ontem mesmo, poucas horas após as falas do Tarcísio, o discurso do Tarcísio na manifestação na Avenida Paulista, o Gilmar Mendes, ministro do Supremo, fez uma postagem numa rede social e hoje foi a vez do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da Suprema Corte, o Tarcísio, que sempre foi tido como alguém que tem ou tinha uma interlocução com o Supremo Tribunal Federal, e até conversando com fontes da oposição, o que eu ouvi é que Tarcísio já vinha se queixando do Supremo em conversas reservadas. Inclusive, num jantar que houve na semana passada aqui em Brasília com integrantes do PL, ele reclamou que o Supremo não faz nenhum gesto para pacificar o país. Do lado do governo, o entendimento de que o Tarcísio vai ficar isolado no Supremo Tribunal Federal e muita comemoração com a postagem e o posicionamento do Gilmar Mendes. Vamos destacar aqui qual foi essa declaração do Gilmar Mendes. Ele diz o seguinte: no dia da independência é oportuno reiterar que a verdadeira liberdade não nasce do ataque às instituições, mas do seu fortalecimento. Não há no Brasil ditadura da toga, tampouco ministros agindo como tiranos. O STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando garantias. Aí, no final dessa postagem, Gilmar Mendes diz o seguinte:
seguinte: o que o Brasil realmente não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe que, ao longo de sua história, ameaçaram a democracia e a liberdade do povo. É fundamental que se reafirme: crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão. Cabe às instituições puni-los com rigor e garantir que jamais se repitam. Até procurei outros ministros do Supremo Tribunal Federal, Sadi, pedindo um posicionamento, e o que ouvi é que essa declaração do Gilmar Mendes já era suficiente, resumia o espírito, o sentimento da corte após a fala do Tarcísio. Mas hoje, o Luiz Roberto Barroso, que está em missão oficial na França, ele emitiu uma nota em que diz o seguinte: não gosto de ser comentarista do fato político do dia, estou aguardando o julgamento para me pronunciar. A hora para fazê-lo é após o exame da acusação, da defesa e a apresentação das provas. Processo penal é prova, não disputa política ou ideológica. Por fim, ele diz que o que pode dizer é que, tendo vivido e combatido a ditadura, nela é que não havia devido processo legal público e transparente. Hoje, tudo tem sido feito à luz do dia. Na vida, não adianta querer quebrar o espelho por não gostar da imagem. As declarações que saíram agora, portanto, do presidente do Supremo Tribunal Federal. Sadi, volto contigo. Muito obrigada, Balsa, pelas informações. Deixa eu rodar o blog aqui, porque o Tarcísio foi para tudo ou nada, essa avaliação de integrantes do Supremo e também dessa ala mais radical do bolsonarismo, esses interlocutores do ex-presidente. O que eles me dizem, essa ala, é que Tarcísio não tinha outra opção. Ele tinha que se colocar, porque caso contrário, seria um rompimento com o Bolsonaro neste momento, às vésperas aí do julgamento. Ele foi escalando nesse tom de radicalizar, tendo como último ato esse de ontem, que foi chamar pelo nome o principal adversário de Bolsonaro, que é Alexandre de Moraes. Só que ele adota esse tom, praticamente como um slogan, Bolsonaro acima de tudo. O que os ministros do Supremo com quem eu conversei me disseram? É uma espécie de vassalagem, porque você tem, como a gente mostrou no comecinho do programa, a bandeira. Os Estados Unidos, quando eles taxaram o Brasil, o principal prejudicado é São Paulo, estado governado por Tarcísio. Então os ministros também trouxeram isso para a mesa. Como assim o governador está falando do Supremo, defendendo todo esse conjunto da obra com São Paulo, sendo vítima do governo de Donald Trump? Então, primeiro ponto. Segundo, como o Otávio colocou, quer defender a anistia, quer fazer articulação, de fato mudou. A gente antecipou aqui o ambiente na Câmara depois que o Tarcísio entra. É como se ele tivesse dado uma grife para esses partidos do Centrão ao Tarcísio está defendendo. Então, a gente tem que se mexer. Funcionou. A gente está vendo o que está acontecendo lá. Isso é uma coisa. A outra coisa é esse pedágio que ministros da Corte vêm para se cacifar como candidato de Bolsonaro em 2026. Como me disse uma das principais lideranças do PL, o problema de Tarcísio não é mais Jair, é Eduardo Bolsonaro. Então ele precisa fazer gestos para Eduardo Bolsonaro, que lidera essa ala radical, e fica dizendo o tempo todo ali para o pai e para a turma da família que Tarcísio, na verdade, está fazendo um jogo duplo. Ele fala que defende a anistia, mas ele coloca a cara, ele fala que ele não gosta dos ministros do Supremo, mas ele chama pelo nome. Agora, o Tarcísio entregou, ele pagou essa fatura. O que vai acontecer daqui para frente, são outros 500. Mas ele pagou essa fatura. Dentro do governo de São Paulo, o que me dizem é, Tarcísio não está preocupado com a eleição, Tarcísio não quer ser candidato, tem uma reeleição para o governo de São Paulo garantida. E ele está fazendo esses acenos, não é de olho numa eventual candidatura à presidência, mas para ter um pouco de paz para governar São Paulo, porque não se esqueça, isso é verdade, que essa turma radical fica no pé, na cola de Tarcísio, todo dia e toda vez que ele faz algum movimento que eles consideram antirradical, eu ia dizer republicano, é tão absurdo, né? Mas é isso. Quando eles acham que ele está se afastando do bolsonarismo radical, eles caem caindo de pau nas redes sociais contra Tarcísio. Isso incomoda, porque o governador, como a turma radical de Bolsonaro me diz, ele é uma questão de perfil. Ele não é uma pessoa do confronto, ele não é. Ele já teve essa conversa com vários radicais, dizendo, eu acho que dá para negociar. A turma do Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, eles acham que tem que ter uma postura de força. Então tem que ir para embaixo, tem que romper, tem que brigar, tem que ir para a guerra. E o Tarcísio não quer ir para a guerra. Só que é isso, não dá. Como diz uma amiga minha, tudo não teremos. Os políticos precisam decidir tomar decisões e fazer escolhas. Valdo, então assim, neste momento, a foto do Tarcísio é essa. Ele radicalizou, ele defende Bolsonaro acima de tudo, essa é a grande bandeira, essa é a grande agenda, e não se sabe se vai ter uma margem de manobra para voltar para o centro, quando ele precisar de fato desses votos, que são os votos que decidem a eleição do ano. Meus amigos, acompanhamos aí, é impressionante e chega a ser muito covarde o que essas pessoas, o que esses pseudos aí que se dizem jornalistas fazem com a direita brasileira, atacando de todas as formas. Eles tá chegando, cada dia que passa está chegando 2026, as eleições de 2026, e eles já se tornaram, não tem imparcialidade mais para fazer análise, não tem mais essa imparcialidade. Vocês podem ver a forma que eles agem com a direita brasileira, os ataques que eles fazem contra a direita brasileira e a passação de pano, o apoio, a militância para esse desgoverno Lula. Como eu digo para vocês sempre, é o consórcio comunista do Brasil. Mídia, a Globo,
governo federal com o desgoverno Lula e também o STF. Esse é o consórcio comunista do Brasil. E que se a gente não se livrar dele, se a gente não colocar um fim na tirania desses ministros do STF, dessa mídia que vem fazendo essa controvérsia, esses ataques, essa não tem mais essa imparcialidade em analisar um posicionamento da oposição, seja da oposição ou da posição, o que tem aí é um ataque deliberado às pessoas de direito desse Brasil. Se você está assistindo esse vídeo até agora, não deixou o seu like, é muito importante você deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito e deixa aqui seu comentário de indignação com essa Globo lixo, o que ela vem fazendo, esse desserviço para a população brasileira.